tema. Exato. Agora, tudo bem. Juntou 100 caras para criar um partido. Tudo bem. Juntou 100, criou. Agora, por exemplo, por que se você quiser criar um partido em São... 101. 101. Por que se quiser criar um partido em São Paulo, não pode? Tem que criar no Rio, São Paulo. Por quê? Deixa cada um. Por que não deixa as coisas funcionarem mais livremente? E aí, galera? Aqui é o Cortes Podcast, por Adriano Esticado, mas o link do canal oficial do Flow Podcast e o link do podcast completo na descrição do vídeo. Já vão deixando o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação. E vamos para o vídeo. Padaria. Aí o cara falando, você quer montar uma padaria? Só pode se você for montar em pelo menos 9 estados. Não, mas eu quero montar só uma, para ver se dá certo, se funciona, se os caras gostam das coisas que eu vou fazer. Não, tem que montar em 9. E assim começamos, né? Então Caraca, que merda. E qual que é o primeiro passo para montar um partido? Eu tenho o sonho de criar o partido da candidatura independente. Eu queria criar esse partido. Não, assim, o primeiro, a candidatura independente, ela podia ser fácil se fosse tranquilo montar partido, se não tivesse problema nenhum. Podia ser uma canetada criava com a candidatura Mas aí, independente. Monarca, olha como é que começa o processo. Aí, a primeira coisa, você tem que reunir 101 fundadores. Você me pergunta, mas por que 101 e não 100? Para não ser 100. Só para não ser 100, né? Para não ser 100. Aí você tem que montar 101 de 9 estados diferentes da federação. Aí a gente foi fazer isso. Em 2010 eu tive um problema de saúde que não deu para fazer nada. E aí, final de 2010, eu voltei e falei, não, vou montar esse negócio. Aí tinha que fazer um estatuto, não sei o quê. E a primeira coisa, o que é que você junta essas pessoas, aprova um estatuto, o estatuto diz basicamente como é que o partido vai funcionar, o que pode, o que não pode. Como foi essa elaboração do estatuto? Porque é uma peça importante do quebra-cabeça. Aí, voltando só à pergunta do Igor, Claro. aí eu peguei, tinha um cara que trabalhava, quer dizer, eu tinha um sócio no escritório, a gente fazia gestão dos nossos recursos, eu falei, Fábio, estou pensando em montar que tal? Vamos, não, tô dentro. Um outro cara que trabalhava, João, eu tô dentro também. Aí um do lado do Rio, não, vamos embora. Aí, o estatuto, eu fiz o seguinte, fui ler, me indicaram um advogado, que na verdade eu já conhecia, que tinha trabalhado lá para a gente no banco, chamei, vocês conhecem? Não, a gente conhece um pouco, podemos fazer. Aí eu entrei na internet e baixei o estatuto do DEM, do PSDB, do PT, desses maiores, e comecei a dar uma lida, né? O que você achou dessa lida Olha, aí? a primeira coisa que no me chamou a estatuto é tudo atenção... legal, não, aposto. mas olha a primeira coisa que chama a atenção. No estatuto do PT e do PSDB, fala o seguinte, o cara quando tem um cargo comissionado, ou quando ele é mandatário, ele tem que dar um percentual do salário para o partido. Eu já achei isso totalmente absurdo. É rachadinha na lei. Exato, e olha só, se você é um partido, você quer que tem o quê? Que tem um monte de gente com carro comissionado, ganhando o maior salário possível. Eu falei, os partidos já nascem com um conceito totalmente contra o cidadão. Devia ser ilegal esse estatuto, inclusive. É um estatuto que deveria ser ilegal. Você não pode ter no estatuto que o cara tem que dar dinheiro pro partido. É isso, mas tá faz lá escrito. sentido. E assim, e não é só que o cara dá, ele assina um compromisso, faz débito na conta. O cara recebe o salário, débito na conta já 10, 15% já vai pro partido. Entendeu? O sistema tá todo podre, né? Então, assim, as leis são todas podres. Cara. Aí eu comecei a ver os estatutos, a gente começou a ler e falou, a gente tem que tentar ir fazendo algumas coisas diferentes. Aí a primeira coisa, que nem estava no estatuto, mas a gente já começou a pensar na época, falou, não dá para usar dinheiro público, né? Porque qual que é o conceito por trás de qualquer coisa? Se ninguém gosta do seu programa, ninguém assiste. Se ninguém assiste, ninguém faz propaganda aqui, não tem patrocinador. Se não tem patrocinador, você vai morrer de fome e o programa fecha. Então, de duas uma, você fecha o programa, você melhora o programa. Sim. Tá certo? Essa deveria ser a lógica no partido, tá certo? Se ninguém gosta desse partido, ninguém dá dinheiro para ele, o partido fecha. Aí fica, mas o Brasil tem 30 e poucos partidos. Claro, 30 e poucos partidos recebem dinheiro público, quem é que vai fechar? Imagina, você montou 50 restaurantes e fala, todo restaurante vai ter dinheiro público. Ele falou, quem montar restaurante vai ter dinheiro público. Vai ter, garantia de sucesso. Vai ter 50 milhões de restaurantes. Não interessa se trata bem, se faz comida boa, se recebe tem gente para comer. Se tem gente para comer, vou montar restaurante. Tá certo? Então, assim, essa lógica está totalmente errada. Então, a primeira coisa, por exemplo, no Brasil, tinha que acabar dinheiro público, era a forma de diminuir a quantidade de partidos. Mas aí, voltando, então, falei, primeira coisa, junta as pessoas. Faz o estatuto, aí, olha que interessante, aí você tem que publicar o estatuto no Diário Oficial, né? Você precisa publicar para você tirar o CNPJ.
Aí, quando a gente vai no Diário Oficial, o cara falou, olha, para publicar eu preciso do CNPJ. Eu falei, mas eu só consigo o CNPJ se eu publicar. Não, mas só podemos publicar se tiver o CNPJ da empresa. Então, aí conseguimos, o advogado explicou, depois de uma luta, eles publicaram. Aí, com a publicação, a gente tirou o CNPJ. Que doideira, que puta que doideira. pariu, cara. Aí, bom, agora eu vou tentar abrir uma conta corrente, porque o partido precisava ter uma sede, precisa ter uma conta corrente no banco. Aí você vai nos bancos públicos, não dá para abrir, só depois do registro. E os bancos privados, com partido político já não quer abrir, não dá, é complicado. Caralho, e esse cara é o João Amoedo, que trabalhava tipo, no Unibanco, né? E diziam que o partido era do Itaú. Né? Tem muita já, o partido do Itaú. Aí você vai lá no Itaú, não, conta corrente para você. Pau no teu cu. Mas só para abrir uma conta, a gente não vai fazer nada, só para pagar umas continhas ali, o negócio. Não pode. E aí começamos a pior etapa, que é onde o Bolsonaro não conseguiu avançar, que é coletar as fichas de apoio. Né? Como é que é a história da ficha de apoio? Você tem que ter uma fichinha que você assina na rua, você aborda as pessoas e fala, você topa que a gente cria um partido? Você vê que já não é um discurso fácil, porque o cara, partido político, Deus me livre. Mas você tinha que ter 500 mil fichas dos caras dizendo que apoiavam a criação do partido, com o nome do cara, o título de eleitor. Nossa. Imagina. E aí depois que você... E não pode ser digital isso. Não pode ser digital. E a assinatura do cara. É feito para dificultar. É feito para dificultar. Porque quem está lá não quer ter concorrência. E outra, se você facilita a abertura de partidos, fudeu também. Como que você vai bancar todo mundo, né? Mas se não tiver dinheiro público, não tem problema nenhum. Tá certo? Você mata as duas coisas. Então, o que os caras fazem? Duas coisas erradas. Eles dão dinheiro público, aí, dado que deram dinheiro público, vamos dificultar. Então, é um erro para compensar o outro erro. Agora, só que aí vai piorando. Você pega as assinaturas. Aí que você pega as assinaturas, você tem que mandar para os cartórios eleitorais para eles validarem. O que aconteceu? Aí, no primeiro momento, a gente pegou uma empresa, sentou com todos os caras e falou o seguinte, a gente precisa que vocês vão para a rua, e a gente explicou o que é o partido que nasce sem políticos, onde todo mundo vai ter que ser ficha limpa, explicou quais eram os principais critérios. Não explica muita coisa para o cara, você vai lá e só dá essa coisa e vê se o cara quer apoiar a criação. Aí a gente recebeu as fichas dessa empresa que a gente tinha contratado, mandamos para os cartórios eleitorais. Aí os caras começaram a ver, algumas fichas não batiam. Entendi. Aí não batiam as fichas, ou outra eles ligavam para a pessoa, o cara falava, não assinei isso aí não, essa não é minha assinatura. Ou, eu não sei se foi a empresa ou o funcionário da empresa que ia. Aí eles mandavam as fichas, aí o cartório eleitoral manda para o Ministério Público, o Ministério Público manda para a Polícia Federal. Nós fundamos o partido no início de junho de 2011. Em meados de 2011 eu estava viajando, aí recebi um telefonema dos advogados, falou, João, vai ter que prestar uns depoimentos lá na Polícia Federal, porque estão dizendo que o partido falsificou a assinatura. A minha esposa estava do meu lado e falou, João, vamos desistir. A gente está fazendo um esforço danado para tentar melhorar o Brasil. Você está tendo que dar depoimento agora na Polícia Federal para um negócio que você está querendo só ajudar. Mas o fato é o seguinte, eu sou daquela tese de que quando tem desafio eu fico mais animado. Eu falei, não, vou... quer dizer que é impossível, então? Então, vamos montar. Resumo da história. Teve casos de eu ter que ir para a Polícia Federal, por exemplo, aí tinha ficha em Salvador, que os caras pegaram. A gente mandou, aí o cara achava, a tese é que eu tinha ido para Salvador e eu tinha falsificado as assinaturas. Então, eu ia lá na Polícia Federal. Eu não acredito que o cara realmente pensou isso, Quando foi a última vez que o senhor esteve em Salvador? Aí eu falei, uns 3 anos atrás. Tá. E aí, sem mentir, tinha uma frase lá, eu me lembro, eu voltei à escola lá quando você estava melhorando a caligrafia, né? Falou, então, escreve aqui 50 vezes essa frase. Eu escrevia 50 vezes a frase para comparar se a minha letra era a letra que estava na ficha. Pode crer. Eles fizeram toda uma perícia. Então, agora, teve casos, por exemplo, aí eu fui na Polícia Federal no Rio, isso aqui em São Paulo. No Rio, o cara falou, quer dizer que vocês foram vítimas, né? Eu falei, fomos vítimas. Porque a empresa se comprometeu a fazer isso, a gente explicou e não fez. Aí a gente foi fazer um monte de outra coisa. A gente montou, pegou um voluntário, esse voluntário foram treinados. Aí vocês treinados. Foram fazer vocês mesmos a gente montou uma equipe dentro. Como foi montar quantas pessoas tinha nessa equipe? Olha, a gente chegou a ter em São Paulo umas 200 pessoas coletando ficha e internamente umas 30 fazendo digitação. A gente montou um sistema de programa de computador, de software, para tentar
colocando alguns nomes, a gente tentar pegar todos os nomes, porque tinha uma base de dados do TSE que eles disponibilizam. E aí checar com um pedaço do seu nome, achar o seu nome todo, para achar o título de eleitor. Então, assim, foi uma tarefa... descomunal, imagino. Foram 3 anos e meio fazendo isso. 3 anos e meio coletando assinatura. E a validação você tinha que levar para os cartórios. Então, assim, O bom é que você coletou 3 anos atrás, uma assinatura validou, tá validado. Foda-se, não tem como desvalidar. não, esse é o problema, Monark. E por isso ficou mais difícil montar partido. Caralho. A gente demorou 3 anos e meio. A legislação mudou e agora a assinatura só vale por 2 anos. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que sei lá, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses, final de 2019, coletou algumas assinaturas, quando chegar final de 2021, início de 2022, caducou. E aí, Aí pra tem ele que começar recuperar a de novo. popularidade de novo, pra conseguir a assinatura de novo, fudeu. E aí, depois que a gente coletou todas as assinaturas, você tem que consolidar tudo. A gente entregou no TSE em maio de 2014. A gente entregou as assinaturas, as atas, os diretórios montados, toda a papelada que tinha. Os caras demoraram até setembro de 2015. 1 ano e pouco. Eu falei, bom, isso vai demorar uns 3 meses, porque é só um checklist, né? Assinatura está aqui, diretório está aqui, a ata está aqui, a publicação está aqui. Ficaram de março a 15 meses. De maio, junho até setembro. Sentados. Era só Sentados. era só apertar os botões. Sentados. Aí vai para julgamento do TSE, aí a gente, depois do terceiro julgamento do TSE, a gente foi 3 vezes para Brasília. Falou, isso aqui tem um negócio que tem que mudar. Aí a gente... E tanto é que, desde o início, assim, primeiro, vocês não vão conseguir as fichas. Eu ouvi isso várias vezes. Vocês não vão conseguir as fichas. Depois que a gente conseguiu as fichas, vocês não vão conseguir registrar o partido. E tinha umas horas que eu falava... Você acreditava? Eu acreditava, não vai dar. Porque, sim, foi de 2011 a 2015 trabalhando. E, ao mesmo tempo, você tinha que fazer os negócios nas mídias sociais, responder Fale Conosco, assim. E cuidar da comunidade que você estava gerando, né? Que é o mais importante. Exato, né? que era só burocracia ideias. que tu estava Então, por isso é que no final eu estava já... Pô, então quando vocês conseguiram, finalmente, deve ter sido festa lá no diretório. Foi uma festa. Tinha uma turma lá que estava no início, que ajudou e pegando ficha, porque a turma chorava, né? Eu imagino. 4 anos trabalhando na parada. E como a gente teve que ir 3 vezes ao TSE, chegou uma hora que você começa a achar que, de fato, você não vai conseguir, né? Mas aquilo era só o início, né? Nada. Se a gente aquela história, não existe nada que não possa piorar, né? Então aquilo era só o início. Mas aí, quando você cria um partido, o que acontece? O presidente do TSE liga pra você e fala: parabéns, você tem um partido, aqui tá o seu cartão do partido, seu crachá do partido. Pelo contrário, a turma, alguns dos que votaram lá falaram: olha, é muito ruim, temos muitos partidos já no Brasil e tudo. Quer dizer, ainda tinha alguns que votavam meio assim, quase que a contragosto, porque a gente cumpriu tudo que a legislação exigiu. Não tinha como o sujeito não aprovar, mas o cara era incomodado, porque já tem muito partido. Mas assim, o problema é que tem muito partido por causa do sistema que é feito. Que é a história de dar o dinheiro, dar tempo de televisão. Os caras ficam negociando e se perpetuando aí. É isso que tem que acabar. Tem que acabar o poder sistêmico do partido. Exato. O poder sistêmico do partido devia ser apenas a agremiação popular que ele tem. O poder dele devia emanar do povo, não do sistema. Exato. Agora, tudo bem. Juntou 100 caras para criar um partido. Tudo bem. Juntou 100, criou. Agora, por exemplo, por que se você quiser criar um partido em São Paulo... 101. Por que se quiser criar um partido em São Paulo, não pode? Tem que criar no Rio, São Paulo. Por quê? Deixa cada um. Por que não deixa as coisas funcionarem mais livremente? Por que não tem a candidatura avulsa? Eu acho que a candidatura avulsa seria bom se tivesse partido, para você se identificar com a marca e não com a pessoa. Mas aí a pessoa ela pode criar toda essa construção de ideologia ou filosofia política nas mídias sociais e ela não precisa ter o partido, não precisa ter essa estrutura toda. O partido Até porque a visão, a cultura dos partidos ela é meio nebulosa pra cacete. Mas esse é o problema. Agora, o que eu acho é o seguinte... O partido, como instituição, vale muito a pena. Porque, voltando à história do Novo, né, que era outro desafio, que ainda é hoje. Como é que você faz para eleger gente que é desconhecida, um cara que não é figura pública, que não é jogador de futebol, que não é cantor, que não é influenciador e que não é político? É, na prática, impossível, tá certo?
É, É bom, quase impossível. teoricamente você pode pegar pessoas que são excelentes nas suas áreas, como grandes banqueiros, grandes gerentes. Mas é muito difícil, porque o cara não é conhecido. Então, qual foi a nossa tese no Novo? A gente vai criar um partido e o partido vai ter uma marca. Então, o cara vai falar o seguinte: eu quero votar no Novo. Esse partido tem princípios legais, tem conceitos legais de não usar dinheiro público, de fazer economia, de cortar assessor. Eu quero votar nessa marca. Então, vou votar no candidato do Novo. Aí, com isso, você pega um cara que é bom, que não é conhecido, cola nele a marca e esse cara é eleito. Pode crer. Essa foi a nossa filosofia. Agora, o que é fundamental para isso permanecer e funcionar? Que você preserve a marca. Se você não preservar a marca, esse conceito todo vai embora. Aí você vai começando a se apegar ao que o partido tem de oferecer, que não é a marca, que é a estrutura burocrática. Exato. Então, qual é o nosso grande desafio? É que as pessoas que foram eleitas pela marca e passaram a ter alguma relevância por conta da marca, elas contribuam para o fortalecimento da marca e não para o seu fortalecimento pessoal. E não no seu projeto pessoal, não na sua agenda pessoal. Você acha que isso foi uma dos motivos de criar esses atritos dentro e fora do partido com você? Essa visão? Eu tenho receio de que é um pouco isso, sim. Porque é natural. E aí, de novo, Monark, é natural. As pessoas gostam do poder. Sim. Tá certo? O poder faz com que... O poder te causa algum Poder deslumbramento. absoluto corrompe absolutamente. Então, assim, então é fundamental você ter a humildade de dizer, ó, eu tô aqui para reforçar a marca. Por quê? Porque a oportunidade que o cara teve de ser eleito não sendo conhecido, ele tem que dar essa oportunidade para outras pessoas, porque só assim a gente vai mudar a política. Eu sou da tese de que, assim, óbvio que tem político bom, mas assim, as mudanças que a gente quer não vai vir dos políticos que a gente tem. Sim. A gente tem que trazer gente nova para a política com outra filosofia, com outra mentalidade, tá certo? O cara que está do outro lado da mesa que falou o seguinte: eu estou cansado de ouvir esses debates, de pagar a conta desses caras que me prometem a cada 2, 4 anos essas mesmas coisas e no final eu elejo e esses caras não fazem nada. E aí, de novo, daqui a 2, 4 anos estão de novo aí falando a mesma coisa. E eu sou o maior palhaço do mundo, que eu fico pagando essa parada aí direto. E nada infinito. acontece. Pelo contrário, tá certo? Então, assim, só que como é que você muda isso? Você tem que trazer gente nova. Só que é um processo complicado, porque quando você entra na política, eu estava comentando aqui com o Monark no início, Igor, dizendo o seguinte: tinham 2 tipos de gente. As pessoas que me conheciam chegavam e falavam o seguinte: João, não vai se meter nisso. Isso não é coisa para gente séria. E os que não me conheciam chegavam o seguinte: mais um querendo ir para lá atrás de uma boquinha. Então, o estímulo que você tem para ir para a política é 0, tá certo? Normalmente é para ganhar alguma coisa, em troca. Normalmente é para ganhar. Como diz um cara que me pegou lá na manifestação no domingo, falou: Amoedo, você é maluco, Amoedo. Eu falei: concordo com você, porque você entra para a política, você se expõe, tá certo? Expõe tua família, expõe teu patrimônio. Você entra no jogo sujo, mano. E você vira alvo só de muito ataque. E é um jogo que é sujo, eles vão criar. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa like no vídeo. Valeu!